Então galera, bora ver como que a gente vai fazer essa animação incrível aqui dentro do After Effects, tá? A gente vai criar primeiro de tudo uma composição nova. Então vou vir em Composition, nova composição, e aí eu vou pegar e vou colocar aqui uma composição do tamanho 1920 por 1080, tá? Isso aqui não vai influenciar porque nós não estamos trabalhando num tamanho de vídeo específico, mas é só para deixar padrãozinho aí, tamanho HD, beleza? Vou deixar a comp principal aqui, o nome 30 frames por segundo, e vou deixar 15 segundos de animação, tá? Eu posso depois alterar isso aqui, não tem problema. Daí beleza, agora só a gente criar o nosso texto aqui, a gente vai fazer a nossa animação. Então vou vir na ferramenta texto aqui em cima, ou Ctrl T, tá? E vou criar um texto aqui. E a gente pode trocar a corzinha dele aqui do lado, ó. E também podemos aumentar o tamanho dele aqui, ó, tá? A gente percebe que ele não está centralizado também. A gente pode vir no Align e centralizar. Se o seu Caps Lock estiver ativado, ele vai aparecer essa mensagenzinha, é só você desativar, tá? De letra maiúscula aí. Então vou estar centralizando ele aqui bonitinho. Ctrl Alt Home para centralizar o nosso eixo aqui, ó, nosso pontinho, tá? E Ctrl Home também você conseguiria centralizar o seu texto se você precisasse. Então se ele tivesse aqui, Ctrl Home, você colocaria ele no centro, se você quiser aí pela tecla de atalho, beleza? Então criei meu textinho aqui. Eu acho que é melhor fazer o seguinte, vou deixar aqui Vilela e vou criar o outro Motion, beleza? Então vou dar um Ctrl D aqui para a gente duplicar essa nossa camada. Então vou colocar o outro nome aqui. Ficou um por cima do outro, não tem problema, a gente pode arrumar ele aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma máscara nesses dois textos, tá? Porque a gente vai fazer com que eles apareçam ali. Então eles vão se revelar de acordo com a animação de posição que eu vou criar. Se eu selecionar minha camada e criar um retângulo, eu vou criar uma máscara em cima desse texto. Não é isso que eu quero nesse caso, tá? Eu quero criar um shape, uma forma, e aí a partir dessa forma ela vai ser o local onde o texto vai passar por dentro dela. Então vou fazer o seguinte, vou selecionar aqui o retângulo, vou criar aqui um retângulo por cima. Posso até colocar ele com outra cor para a gente ver ele melhor, tá? Então esse aqui vai ser a máscara que a gente vai criar pro Vilela. Então eu posso colocar em cima do texto que eu quero criar a máscara. Vou vir, posso criar um novo, ou posso até duplicar esse aqui também, não tem problema. Ctrl D, coloco para cima do outro texto, e aí eu tenho que descer ele aqui, né, para cobrir o meu texto também. Segurando a tecla Shift, a gente consegue tá movendo ele, ó, ele preso aqui, andando retinho, tá, respeitando nossa posição. E daí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai selecionar nosso texto, né? No caso, por exemplo, Vilela aqui, eu vou estar vindo no Track Mate aqui, vou em Alpha Mate do shape que eu quero que faça essa máscara, tá? Então vou vir aqui, coloquei Alpha. Então o que vai acontecer? Esse texto ele vai passar a aparecer somente nessa região aqui, nesse local onde tem a máscara, né? Onde tem esse retângulo que a gente criou. Então se eu, por exemplo, usar o P aqui, ó, e mexer na posição, ó, a gente percebe que ele some quando ele ultrapassa aquela área que a gente criou, né? Que é a máscara, aquele retângulo que a gente criou. A gente vai fazer a mesma coisa aqui no Motion, tá? Então vou colocar, obviamente, do Shape Layer 2. Então aí a gente pode fazer uma animação agora de texto, tanto no Motion como no Vilela. Posso iniciar com esse aqui e depois o outro. Poderia colocar esse aqui para cima para não embolar, já que esse texto vem primeiro, né? Então deixa os dois aqui para cima, só questão de organização mesmo. Então vou lá, vou marcar o Position, em 0 segundos eu deixo ele na posição que está, em 1 segundo, vamos botar aqui 1 segundo, tá vendo aqui em cima, 1 segundinho, a gente pode fazer com que ele saia, tá? E aí é o seguinte, mais interessante aqui nessa animação é que seja ao contrário. Então não é que ele saia, né? Mais interessante é que ele venha para dentro, tá? Mas
Se você quiser fazer o contrário também pode. Se você quiser fazer para dentro, ele entrando, é só você substituir a posição aqui, né, dos frames. Então substituir a posição dos frames, a gente vai fazer que ele entre. Então essa aqui seria a posição inicial, né, que é aquela que a gente tinha dele parado. Então poderia ter marcado o frame aqui somente e deixado ele quietinho, e lá no 0 frames ter puxado ele para fora aqui, né, ter mudado a posição dele para fora. Então dando um play, ele vai entrar assim, ó, fazer essa animaçãozinha, certo? A gente vai fazer a mesma coisa com o motion, só que a diferença é que a gente vai fazer de baixo para cima. Então vai ficar legal, vai ficar fechando uma letra com a outra, né? Uma palavra com a outra. Então vou marcar aqui esse framezinho, ó, igual eu falei com vocês, vou colocar ele bonitinho aqui em um segundo. O que eu fiz para ele prender? Segura a tecla Shift, ele já, quando passa para cá, ó, ele trava aqui junto com outro keyframe. Então fica certinho ali, é bem tranquilo. E daí a gente percebe que a animação ficou bem legal, né? Os dois. E o time dessa animação, né? Você vai ter que perceber. Então, se você vê que um texto está entrando mais rápido que o outro, é por conta do posicionamento que você colocou, por conta do frame que você colocou, da distância que você colocou nessa posição. Se você colocou um mais distante que o outro, um texto pode entrar primeiro que o outro, tá? A gente pode criar aqui uma pré-composição, tá? De cada uma dessas animações. Então eu seleciono os dois, seleciono o shape e o nosso texto, clico o botão direito do mouse para compor, e aí a gente vai estar colocando o nome da animação aqui, da pré-composição, né? Daí feito isso, galera, beleza, a gente vai criar agora um outro texto aí, então vou deixar aqui mais ou menos em 1 minuto mesmo, para a gente estar observando aqui a nossa animação paradinha, né? E aí eu vou criar um outro texto aqui. Então aqui a gente já fez essa animação, vamos fazer uma outra agora que vai compor essa aqui que a gente já tem. Então vou criar um outro texto. Não vou botar totalmente lá em cima, vou deixar ele próximo ali. E aí vou criar uma máscara aqui. Então vou selecionar aqui a ferramenta retângulo. Vou criar uma máscara nele, que eu só quero até essa partezinha aqui, ó, tá? Até aqui certinho em cima, ó. Beleza? Daí aqui na nossa máscara, ó, se não estiver aparecendo para você, você aperta a tecla M, que ela aparece para você. Você pode vir abrir ela, né, na setinha, e a gente tem um Mask Feather aqui, que é que vai suavizar a borda lá. Então, ó, você vê que começa a aparecer, não sei se vocês estão percebendo aqui, ó, começa a aparecer, vocês vão perceber que, ó, ela começa a mostrar, tá vendo, revelar ali, além da nossa máscara. Então você pode aumentar ou diminuir isso aqui. Então o que eu posso fazer? Eu posso subir um pouquinho minha máscara, tá? Selecionando ela aqui. Se você selecionar o motion, você vai estar mexendo no seu texto. Então seleciona só a máscara, sobe um pouquinho, a gente vai conseguir dar um feather nela legal, tá? Então vou dar esse feather aqui. Posso subir um pouco meu texto, tirar um pouco, colocar um pouco, né, na verdade, deixar ele para trás assim, ó. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o de baixo. Então a gente vai ver que fechou essa primeira parte aqui e essa outra ficou parada, né? Então a gente sabe que se a gente mover aqui a posição, ele mexe tudo, né? Vai mexer tanto a máscara como o texto. Não é isso que eu quero, então vou ter que fazer um outro alphamate aqui, tá? Por cima. Então vou ter que fazer um alphamate nessa região toda aqui, na parte de cima que eu não quero que apareça. Então vou clicar fora, vou criar aqui um shape, né? Uma forma. Vou criar aqui mais ou menos certinho, tanto na primeira parte como na segunda. Depois a gente pode duplicar e utilizar na parte de cima também. Então vou pegar ele, ó, vou colocar bonitinho aqui em cima. Vou pegar esse filelo aqui, vou botar
Alphamate. E o que vai acontecer? Agora ele não vai aparecer porque é somente aquela parte de cima, né? Então ele só vai aparecer um pouquinho ali na parte de baixo. O que eu quero que aconteça? Eu posso deixar, né, aumentar aqui ou diminuir se eu quiser, clicando 2 vezes na forma, né? Então posso vir, ó, aumentar a forma se eu quiser ou não, né? Só que aqui ele está mostrando dentro, né, desse retângulo que eu quero ver, e eu quero o contrário. Então é onde eu não quero ver o meu texto. Então eu posso, em vez de botar alfa aqui, eu posso colocar invertido, tá? Um alfa invertido. A gente vai fazer uma animação nele. Então vou pegar uma animação agora assim de position. Vou pegar, ó, tá vendo? Ele vai parecer que saiu dali de dentro. Então vou pegar, vou animar aqui, ó, daqui de qualquer local aqui onde ele esconda. Então vou dar um position e 1 segundo mais para frente eu vou fazer que ele agora sim ele apareça para baixo. Parece confuso, né? Mas se você ver aí os passos certinho mesmo, praticar, você vai conseguir entender o que eu quis dizer. Então ele vai fazer lá e depois vai fazer aqui. Ah, por que você não fez a mesma coisa? Para que a gente tenha essa parte aqui, né, aparecendo esse feather aqui. Então teria que fazer essa mesma coisa no de cima. Então vou pegar esse shape, vou duplicar ele, tá? Para colocar lá em cima também. Certo? E daí, obviamente, que a gente precisa suavizar esses frames, né? Então a gente aperta F9 e também gráfico de velocidade, pode selecionar todo mundo ali, inclusive os 4 que eu selecionei, e podemos fazer um gráfico de velocidade aqui. Posso fazer um pouco diferente, se eu quiser fazer ao contrário, também fica diferente, ó. Galera, ficou legal esse aqui, mas eu acho que tá meio zoado esse motion junto com esse Vilela, que eu acho que deveria ser a mesma coisa. Acho que deveria aqui também ser Vilela e embaixo ser motion, tá? Então só troquem aí se vocês, mas isso aí não muda, tá? Você pode colocar o que você quiser, beleza? Só eu mesmo que tô achando. Claro que se você fizer isso aqui, ó, que eu tô fazendo, você vai criar um frame, tá? Na animação. Então tome cuidado com isso. Tem que estar selecionado os frames que você já trabalhou ali, e aí sim você vai e altera a posição aqui. Certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse Vilela aqui, tanto esse Vilela como esse motion, vou vir aqui na letra, né, na cor da fonte, e vou substituir aqui, ó, vou deixar só ele como traçado. Então já fica diferente, ó, já fica bem legal do jeito que tá, ó. Daí eu vou fazer o seguinte, galera, eu vou fazer uma animação louca aqui da minha cabeça, tá? A gente fez até aqui, beleza? Agora eu vou fazer improvisando, beleza? Então vou vir aqui na setinha, vou vir aqui, ó, em text. Tem alguns parâmetros que a gente pode colocar aqui, mexer na animação, né, de texto. Então eu posso vir aqui no animate e vou colocar aqui scale, tá? Vou fazer uma coisa bem louca aqui. Então aqui no range selector 1, né, a gente tem a opçãozinha de scale. Então eu posso vir aqui, ó, desabilitar a proporção dele, e aí quando eu aumentar aqui, ó, você pode perceber que ele dá uma esticada, né, muito louca. Então a gente pode fazer essa animação com isso aqui, eu acho que ficaria legal, conforme desce, ó, aqui ele já pode vir bem esticado. Deixa eu ver em 12, 1.12 aqui, posso botar, sei lá, 600 aqui. Vou marcar aqui, né, no cronômetro, e a gente consegue observar. Quando ele vier, ele vai vir doidão assim, né? Então não sei se até 600 fica legal, poderia ser menos, né? Vou fazer o teste aqui. Depois eu vou botar 300
E depois que ele chegar aqui, ele já chegou na real, né? Então tem que ser antes dele chegar aqui assim, ó, um valor alto, aqui mais alto ainda, e depois ele volta. Então quando ele chega aqui, ó, eu tenho que ver o timing desse transform aqui, ó. Tá vendo o transform aqui, o position? Então no frame que ele para, a gente volta a 100%. Ou até mesmo pode ser menos, tá? Então tipo 70, fica louco e depois volta a 100%. Vamos dar uma observada aqui o que acontece. Fica legal, ficou legal a animação. Pelo menos eu achei interessante, diferente, né? Bom, fiz isso aqui de cabeça aqui agora. Então a gente pode fazer a mesma coisa com o outro. Dá um F9 aqui, né? Vamos... Talvez nem precise do gráfico de velocidade. Eu senti bem. Uma animação bem interessante assim, sem a gente mexer no gráfico de velocidade. Então vou copiar a ideia para o outro, mesmo esquema. Vou vir aqui também no text, animate, né? Vou botar de escala. Tem várias outras, né, que daria para colocar, mas para não ficar 500 milhões de animações aqui e ficar chato, eu não vou ficar enchendo coisa. Isso aqui é justamente essas animações nativas aqui, galera, é para explorar. Tem que testar, é prática mesmo para você fazer várias animações de acordo com o que você quiser. As animações de frames assim, é assim mesmo, tá? Então aqui eu sei que é 300 lá, né? 300. Depois deixem nos comentários aí se vocês acham legal fazer animação assim, né? Tutorial assim, onde eu, tipo, basicamente faço a parada quebrando a cabeça junto, né? Com vocês, então mais uma prática, né? Aqui tem que desabilitar, tá? Porque senão vai dar esse bugzinho aqui, ó, vai ficar todo mundo grandão. Tá, aqui ele tá encaixando certinho ali, ele tá esticando, né? Teria que fazer isso aqui negativo. Tá? Aí ficou a animação bem diferente, ó. Você pode perceber que esse outro também cresce muito, então a gente pode abaixar, diminuir o tamanho dele, ou até mesmo, acho que diminuindo aqui já fica legal. Então essa aqui é a animação, galera, que você vai fazer no olho. Então você vai fazer as alterações, vai brincar com os frames ali para fazer uma animação diferenciada. Mostrando um exemplo que dá para fazer uma animação, entendeu? Ó, beleza? Fez isso, a gente pode vir em 3 segundos aqui, ó, e podemos agora fechar todo mundo, né? Acabou com todo mundo aqui. Já utilizamos o que precisava, né? Já fez a animaçãozinha que queria. Eu posso pegar esses frames todos, replicar. Então poderia voltar, né, o processo. Então aqui, ó, ele vai ficar gordinho de novo, depois ele vai voltar ao movimento elástico, né? Poderia fazer isso? Poderia, né? Poderia fazer isso? Poderia. Se tiver paciência, você pode fazer isso. Você até copiando e colando aqui, dá pra fazer, né? Ó, vou copiar e colar os frames aqui, mais ou menos na distância, tá? Ele só vai esticar aqui. E aqui ele obviamente precisaria em 4 segundos mais ou menos voltar com a posição. Então só que a gente tem que cuidar o seguinte, a gente tem que colocar, vou copiar essa posição que vai voltar, né? Só que até aqui, até esse frame, ó, até esse frame antes de voltar, eu quero que ele apareça ali. Então eu quero copiar, tem que copiar esse aqui para manter ele ali, tá? Pode ter ficado um pouco confuso, mas
Ó, ele fica esse tempo ali e depois ele puxa novamente, certo? Ó, ele vem, desce, né? Faz a animação, depois ele puxa novamente. Então é o mesmo esquema. Aqui eu posso suavizar com F9 também, isso aqui que eu não suavizei. E a gente pode dar um delay, né? Depois de uma animação para outra, então ficaria bem legal. O M primeiro e depois o aqui nesse caso na volta, né? Na volta ficaria legal a gente fazer um delayzinho aqui, ó. A gente pode fazer aqui agora. Ó, na hora que esse volta aqui, ó, que está voltando, a gente vai voltar com esse aqui também. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, eu vou manter ele aqui, certo? Que é a posição final do jeito que tá. Vou pegar um pouquinho mais à frente, vou colar o outro. Depois mais um pouquinho mais à frente, vou colar o outro também. Então ele vai fazer a animaçãozinha de novo, mais ou menos aqui em, vou botar 5 segundos, ele volta, tá? Mesma coisa que o position, a gente vai pegar, vou manter esse aqui, né? Lembra que eu falei que ele tem que ficar ali até o fim aqui, ó, da animação. Depois a gente vem e cola aqui no final. A gente pode suavizar essa galera aqui também, ó. Então vamos ver se vai dar certo. Tá? Ficou bem legal, hein? Eu acho que ficou bem bacana, cara. Ó, ele entra junto e depois ele sai, né? Pode até, obviamente, o delay, não sei se tá muito legal. Pode ser um pouquinho antes. Conforme ele sai aqui, ó. Pá. Tá saindo, o outro começa. Mas já tá começando, né? Mas aí ele começa essa parte aí, ó, de subir. Ó, ficou bem legal assim. Eu acho que ficou bem bacana, galera. E aí, gente, para não ficar essa parte aqui final, né? A gente pode fazer o seguinte: pode pegar esses dois, que são as composições principais ali, né? Do início. Dar um Ctrl Shift D, tá? A gente vai estar duplicando essa pré-composição e criando uma nova, tá? E cortando ela. Então essa aqui é uma, a partir daqui para frente é outra. Aí eu posso brincar aqui com posição, né? Posso brincar com posição. Posso dar um position aqui e, sei lá, fazer um P aqui. Um segundo depois, mais ou menos. Opa, fazer para fora. Acho que o cara é legal. Para fora aqui, ó. E ao contrário com a outra. Então posso pegar P. Marco o P aqui também no início. E com a outra, marco vou pro outro lado, né? Pra ficar diferente. Poderia fazer um alphamate também, fazer uma variação? Poderia, tá? Mas não quis, não. Vou dar um F9 em ambos. Vou fazer um gráfico de velocidade aqui simples. Desse aí, de precisãozinha aqui, com o pico aqui, velocidade de pico maior no início. Então vamos ver. Tá muito rápido essa animação. Eu posso deixar isso aqui mais tempo, que eu não quero algo tão rápido assim, não. Que vai sair depois. Então eu vou trazer esse aqui um pouco para cá. Então eu posso vir aumentar essa outra aqui, ó, deixar ela quietinha aqui parada, marcar até um frame aqui no início. Então quando essa sair, essa aqui depois sai, tá? Então animação bem mais ou menos, né, galera, mas acho legal a gente praticar. E é bom que vocês podem praticar aí também, ó. Legal?
E a gente até posso arrumar o time aqui, ó, que essa aqui pode sair também um pouco, quase no mesmo momento. Ela só vai ficar um tempinho ali. Beleza, pessoal, feita a animação aqui, só pra gente terminar e ficar bem mais bonito aqui no fim, né, a nossa animação, eu vou criar um background aqui, um BG, né? Vou criar aqui um plano de fundo, então vou clicar com o botão direito em qualquer espaço vazio aqui, ó, no meio aqui das camadas, das pré-composições. Então vou vir em New, novo, né? E vou em sólido. Então eu posso colocar uma cor que eu quiser aqui, ó, selecionar alguma corzinha, vou deixar esse meio preto aqui, vou deixar ele lá para baixo de tudo. Assim vai ficar bem bonito, fica bem legal essa cor. E também vou aplicar um efeito aqui no meu texto, tá? Então eu posso vir, deixa eu ver qual que é, se eu não me engano esse aqui é o do começo, ó, é do começo. Vou vir em Effects e Presets, vou colocar aqui Tint. O que esse tint vai fazer? Ele vai corrigir, vai mudar, né, na verdade, a nossa cor. Então onde é preto, né, valor black aqui, ó, ele vai substituir pela cor que a gente escolher, né? Como a gente tem um texto em branco aqui, a gente vai substituir um mapa branco aqui, beleza? Então vou substituir aqui, vou colocar uma cor, a minha cor 2295B, tá? Vou fazer a mesma coisa com o outro aqui, que é o de cima. Então vou fazer a mesma coisa, F2295B, ou posso até duplicar ali, tá? Você pode copiar aqui o efeito, Ctrl C, e colar em outro local. E daí ele vai fazer essa animaçãozinha agora, ó, com a cor, fica muito mais bonito, né? E aí quando ele sair, ele vai ficar branco por um lado, ó, que aqui a gente cortou a composição, né? Já é outra. Então ele vai voltar para a cor original, porque não tem o tint, certo? Só que aí é legalzinho a gente fazer nessa parte aqui, eu acho que ficaria legal. Vou apertar a tecla U aqui pra gente ver a animação de posição. A gente vai sair nesse momento aqui, ó, nesse momento que ele vai fazer a animação do motion, vai sair para a esquerda, né? Então vou duplicar de novo essa pré-composição, Ctrl Shift D e cortar, né? E nessa última eu vou aplicar o tint também. Então vou vir aqui, Ctrl V, vou aplicar, e aí a gente pode tá colocando de outra cor aqui, ó. Então ficaria legal fazer isso, ou até mesmo ao contrário, tá? Acho que aqui fica mais legal deixar ele nesse aqui, a vermelha aqui, ó, sai e aqui ele volta a ser branco. Então a gente tira o tint dessa parte, então vai ficar assim, ó. Espero que vocês tenham curtido essa dica, tá, de tipografia. Não é uma animação simples, né, tão simples assim, mas é legal praticar. Dá para fazer muita animação diferente. Qualquer coisa, se inscreve aí no canal que vai ter outros tutoriais aí em breve. Deixa o like, se inscreve aí. Deixa um comentário se quiser também. E é isso. Tamo junto. Até os próximos tutoriais. É nóis.